pessoal, mais um podcast Jampa aqui com vocês. Um podcast especial, trazendo conteúdo de saúde, de alta relevância, com dois convidados incríveis. Hoje eu trago de volta o Dr. Gabriel Maia, que está aqui presente, né, doutor? Tudo em ordem? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui novamente para transmitir mais conteúdos para vocês, conteúdos que vão ajudar vocês aí a conseguirem alcançar os seus objetivos na área da saúde e na melhora da qualidade de vida. E hoje a gente está com uma participante especial. Nutricionista, né? Hoje a gente está trazendo uma nutricionista, especialista em emagrecimento e hipertrofia. Mais de 1000 vidas transformadas. Ela que aumenta a autoestima da mulher, não só da mulher, mas do homem. E cuida da saúde junto com o doutor aqui, né? Essa parceria maravilhosa. Então hoje a gente vai falar um tema bem específico, voltado para proteína. Óbvio, vai ter outros assuntos, então vou deixar que ela se apresente também, né, Flávia? Muito obrigada pelo convite. E tudo que você resumiu aí, né? Qualidade de vida, autoestima, emagrecimento, hipertrofia e essa junção aqui da nutrição com a medicina para trazer, com certeza, inúmeros resultados e informações importantíssimas aí para vocês. Vamos embora. Ela falou já algo interessante, né, Gabriel? Qualidade de vida. Como é que a gente faz para ter uma boa qualidade de vida hoje, nessa correria? A gente sempre bate nessa tecla, né? Também não adianta emagrecer e perder a qualidade de vida durante esse processo de emagrecimento. Por isso a importância de você fazer o acompanhamento com profissionais capacitados para que você consiga emagrecer com qualidade de vida durante o processo. Ninguém aguenta fazer dieta e ficar passando fome, passando vontade, passando desejo e acaba não aderindo a longo prazo. Resultado disso, andam em círculos e o processo de emagrecimento falha, né? A gente vê muito isso acontecer. Falando em dieta, né? A gente vê um caso aí de muita gente que não consegue fazer uma boa dieta porque não gostou daquilo que o nutricionista passou. Como é que você passa aí para o público uma pessoa que não... Como é que eu posso falar a pergunta? Que não foi muito com a dieta e o nutricionista não soube passar. Puxando os dois guinchos aqui, né? A questão do que ele falou sobre o emagrecimento e a qualidade de vida. Hoje falam muito de emagrecimento, perder peso na balança. Foco é balança, foco na balança. E quando a gente está focado na balança, a gente esquece de focar numa hidratação que precisa ser bem feita, numa alimentação que precisa estar organizada para que, de fato, você consiga obter esse resultado, o resultado almejado. Aí a gente já puxa para esse gancho. Será que realmente o nutricionista não prescreveu a dieta que aquele paciente precisa ou se ele está com esse momento de desorganização, se ele está focado só na balança? Tem pacientes que eles fazem a alimentação 1 ou 2 dias certinhos e sobe na balança. Não consegui, a nutricionista prescreveu minha dieta. É culpa da nutricionista. Então, assim, pode acontecer. Ou do médico, né? O médico não passou o protocolo certo, a nutricionista. Então, até que ponto realmente foi o profissional, até que ponto o paciente, cliente não está seguindo as orientações. Então, assim, normalmente, quando o paciente vai numa consulta e ele descreve o que ele gosta, a rotina dele, nós vamos adequar aquela rotina, aquela alimentação. Então, a gente tem esses dois pontos aí, né? Bom, tá chegando aí o São João. Eu já vou fazer uma pergunta bem específica. Muita gente quer ficar forte e quer emagrecer. Para as pessoas que querem ficar forte até o São João, existe milagre, doutor? Não existe milagre, dá certo. Só que pro São João do ano que vem, né? Faltam 2 meses pro São João, pessoal. A gente não consegue aí... Vocês às vezes engordam 10 quilos em um ano e querem perder 10 quilos em um mês. Não é assim que acontece, turma. Vocês têm que ter constância e fazer um projeto a longo prazo. Se vocês pensam... projeto verão, projeto São João, você tem que pensar isso pelo menos uns 6 meses antes. 2 meses, pessoal. Aí, quem tá te falando que vai transformar a sua vida em 2 meses, tá mentindo, tá? Tá mentindo. Lógico que a gente consegue excelentes resultados. Lá na clínica eu tenho pacientes que já perderam mais de 10 quilos em um mês. Só que não é um paciente de 80 quilos, 90 quilos. É um paciente que tem 120, um paciente que tem 130. E aí a gente consegue excelentes resultados fazendo associação de medicação para que ele consiga perder muito peso em pouco tempo. Mas um paciente que não tem tanto excesso de peso para se perder, ele não vai perder esses 10 quilos em 2 meses. É muito improvável. E se perder, perde massa muscular, o que não é interessante, né? E você, Flávia, como vê essa situação de emagrecer até o São João ou ficar forte? Não, eu já escutei até um profissional aqui de uma pessoa falar assim, manda cortar uma perna, né? Então, quero perder 10 quilos em um mês. É possível? Como o doutor falou, sim, eu já tive casos de paciente perder 11 quilos em um mês. Mas que paciente é esse? A paciente, quanto maior a proporção de gordura, aumento de peso que ela tiver, mais errado ela estiver se alimentando.
com caloria, a ingestão calórica muito alta, começa um planejamento alimentar, uma suplementação de forma correta, e ela consegue seguir direitinho, o que é que vai acontecer no primeiro mês? Saiu de 5.000 calorias para 1.500 calorias, essa paciente vai perder, vai eliminar sim esse peso. Mas, será que é só o peso que ela precisa eliminar? Uma paciente que perde 10 quilos, que dá essa baixa na ingestão calórica, se ela não estiver sendo acompanhada por profissionais, ela vai ter ali cansaço, fadiga, uma possível queda de cabelo, baixa nas vitaminas e minerais. Tem que estar acompanhada pelo profissional. Agora, porque as pessoas gostam muito de fazer projeto verão, projeto São João, projeto Ano Novo, por que não faz um projeto para a vida toda? Exatamente, né? O projeto Verão 2030, né? Devia ser assim. Mas o pessoal, ele é muito imediatista, eles acabam procrastinando o que eles precisam fazer e decidem fazer quando está muito em cima da hora. E ainda mais, pessoal, quando vocês querem perder peso em 1 mês, 2 meses, você pode até perder uma quantidade de peso bem legal, tá? Só que não vai ser de gordura em si. A maioria desse peso vai ser de água. Então, eu tenho pouco peso para perder, mas eu perdi 8 quilos em 1 mês. Beleza, mas desses 8 quilos, quanto foi de gordura? Uns 5? E o resto foi de um pouco de massa muscular e água? Então, e onde é que entra a parte da medicação aí nessa... Da medicação. Do emagrecimento. Então, a medicação ela vai ajudar o paciente a conseguir fazer a dieta. Isso é muito importante, pessoal. Muita gente acredita que o remédio emagrece. O remédio não emagrece. Nenhum remédio emagrece. Nenhum remédio que ainda vai existir. O que emagrece é? Emagrece. O que emagrece é a dieta. Os medicamentos, eles mudam o comportamento do paciente para que ele consiga fazer a dieta prescrita pelo nutricionista e ele alcance os objetivos. Então, os medicamentos, eles agem no comportamento, seja diminuindo a ansiedade, seja melhorando a qualidade do sono, seja controlando o apetite do paciente, mas fazer com que o medicamento fazer com que você queime gordura, isso não vai existir. Existe uma dieta específica para emagrecimento? A gente vai falar sobre o déficit calórico, mas como vai ser distribuído esse déficit calórico, né? Um exemplo, escuto muitas pessoas falarem assim, eu estou fazendo dieta. Você foi para o nutricionista? Não. Então, ela criou a ideia... Já fala assim, não, estou me alimentando bem. Aí começa alimentando bem. É uma pizza, é um açaí, e assim vai se alimentando bem. Aí, Gabriel, é uma coisa muito importante. Se alimentando bem, uma coisa é ser saudável, outra coisa é ser fitness, tá? O que é que a gente fala quando é fitness? Fitness é o que vai ajudar no processo de emagrecimento. Nem tudo que é saudável vai te ajudar no processo de emagrecimento. Calma, pessoal, porque às vezes dá esses cortes feitos Pablo Marçal, né? E aí a gente faz o corte todo errado e viraliza. Mas é o seguinte, pensando num paciente que está fazendo um acompanhamento médico, está focado no emagrecimento, está fazendo a suplementação de tudo que ele precisa e quer perder muito peso em pouco tempo, ele vai optar por um exemplo, para uma Coca Zero, que não é saudável, mas é fitness, ou um suco de laranja, que não é fitness, mas é saudável. Tem muita caloria, então a gente faz a opção da Coca Zero. Então muitas vezes o paciente fala, eu estou me alimentando de forma saudável. Aí come um açaí de 1.000 calorias. E eu dou mais um exemplo da questão de eu estou comendo saudável, eu quero emagrecer e agora eu só estou comendo frutas, estou colocando verdura, salada, nutri, eu só estou comendo salada no almoço. Eu escutei nos bastidores que o pessoal descasca uma uvinha aí, um paciente aí, não vou falar o nome não. São casos de pacientes aí que tem um paladar infantil, que a gente chama, né? São os pacientes bem complicados de fazer essa abordagem, porque é todo um histórico aí que eles têm desse costume de ter essa seletividade na escolha dos alimentos. Então é bem complicado fazer essa mudança. E trazendo para essa questão da alimentação saudável, a maior falha é exatamente no ponto que a gente vai falar hoje, a ingestão de proteínas. Então, quando começa o processo sozinhos, o que é que eles fazem? Se alimentam muito de frutas e verduras, que não está errado inserir na alimentação frutas e verduras. Extremamente importante. Mas não só são frutas e verduras. Quem não gosta? O não gostar vai muito dessa ideia que o Gabriel falou, paladar infantil. É importante que o adulto entenda que ele não é mais criança. Então, eu tinha comportamentos infantil porque eu fui... minha mãe me obrigou a comer determinada verdura, que traz essa ideia, né, para a fase adulta. Mas é interessante você entender que hoje você é adulto. Então, adulto se comporta como adulto. Começar a introduzir. Não precisa colocar um prato de verdura, mas vai introduzindo aos pouquinhos para que seu paladar até reconheça aquele alimento, né? Exatamente. E é muito importante essa deficiência do consumo proteico. A gente percebe que a população ela consome ali em média de 0,8 gramas por quilo de proteína, a população em geral, que é uma quantidade muito baixa. E a gente percebe que é uma característica que atinge mais as mulheres especificamente. Porque o homem tem esse hábito de gostar de comer mais carne, então acaba batendo uma proteína um pouco mais alta durante o dia. Mas as mulheres, na grande maioria das vezes, ela tem essa deficiência
de consumo de proteína, acaba dificultando a construção de massa muscular e o resultado disso é o famoso falso magro ou falsa magra. Quer emagrecer? Coma proteína. Olha aí. Proteína vai causar uma saciedade. O paciente que ele inicia o dia já fazendo uma boa ingestão de proteína, Gabriel, ele vai almoçar, ele vai chegar na hora do almoço, não vai sentir fome. O que é que acontece em muitos casos? De manhã logo cedo vai fazer uma tapioca, coloca uma manteiguinha, um café e vai trabalhar. Não vai dar 9 horas da manhã, essa pessoa vai sentir fome. A gente precisa introduzir as proteínas, não só porque vai causar saciedade, mas também porque vai te ajudar a acelerar o metabolismo. Nutri, eu quero tomar um termogênico porque vai acelerar meu metabolismo. Tem nada melhor do que a ingestão correta de proteína para acelerar o seu metabolismo. E como é que junta a questão da proteína, né, com o suplemento? Como é que é feita essa junção? O suplemento vai mais relacionado a quando você não consegue ingerir a quantidade correta de proteína, de carne, de frango, de ovos, a gente pode introduzir o whey, né? O whey protein, enfim, a albumina. Isolado, né? Mas aí o que é que acontece? É obrigatório eu tomar o whey para eu poder ter um ganho de massa muscular, por exemplo? Não. A gente vai de caso em caso. Eu acho interessante as pessoas terem uma proteína, um whey protein em casa, por quê? Tem um dia à tarde que eu não consigo comer ovos. Eu tenho um whey protein que vai me suprir naquele momento, né? Com certeza. O que é que acontece? A gente hoje em dia tem que trabalhar muito com a praticidade, porque a gente sabe que todo mundo vive numa correria. É um mundo acelerado. Exatamente. Hoje, né? Então, assim, o que é que acontece? Numa dose de whey, você vai ter ali, vou arredondar para deixar a conta mais fácil, vai ter praticamente ali 100 gramas de carne. Você vai comer 100 gramas de carne 8 horas da manhã quando você acorda? Muito difícil. Você não vai. Então, principalmente as mulheres. Então, você vai, faz teu whey, toma e já consegue acumular as proteínas necessárias que você vai precisar consumir durante o dia inteiro, que vai variar ali de 1,6 a 1,8. Se for no processo de emagrecimento, a gente pode até subir mais, botar 2,0, 2,2 gramas de proteína micronutrientes por quilo. Como assim proteínas micronutrientes? 100 gramas de proteína não são 100 gramas de carne, pessoal. 100 gramas de carne vai ter ali em torno de umas 20 calorias por aí, não é isso? No caso, 20 gramas de proteína. Isso. 30 gramas de proteína em média. Pronto, então, 100 gramas de carne vai ter 30 gramas de proteína. Vai depender muito da carne também, porque tem muita carne que tem gordura. Então, não é, eu preciso comer 200 gramas de proteína, vou comer 200 gramas de carne e bati minha meta. Não tem nada a ver, você não chegou nem perto, galera. Agora o pessoal que não se dá bem com o whey, e aí? O que fazer para substituir isso? No caso, mais a questão dos intolerantes à lactose, de repente, isso. enfim, ou a proteína. A gente consegue substituir por um whey isolado, por exemplo. E, como ele falou, não há necessidade em si do whey. O whey é mais por praticidade e para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de ingerir a proteína em forma de alimento, nas quantidades. Um exemplo, 200 gramas de carne é muita carne para um paciente ingerir numa refeição e até nem absorve essa quantidade. Então, a gente vai distribuir. Então, o paciente não quer tomar o whey, a gente vai tentar outras estratégias para que dê certo, mas é importante que ele faça a ingestão correta dessa quantidade de proteína no dia. E o público vegano? Como é que lidar com esse público? Existe uma proteína vegana também. Aí você vai me falar, mas ela é tão boa quanto? Ela não é tão boa quanto, porque existe uma coisa que a gente chama de biodisponibilidade. Então, quando a gente pega proteína de fonte animal, nosso corpo consegue absorver melhor. Mas feito é melhor do que perfeito. Então, se você não vai consumir de jeito nenhum a proteína da carne ou a proteína do leite porque você é vegano, é melhor que você consuma uma proteína vegana do que não consumir nenhuma proteína. Em relação à creatina, vamos falar um pouco da creatina. Vamos lá. Onde é que a creatina entra aí nessa situação toda da proteína? Então, Creatina, proteína... Então, creatina não tem nada a ver com a proteína não, pessoal. O que é que acontece? A creatina, ela vai te ajudar a hidratar mais o teu músculo. Muita gente fala, a creatina aumenta a minha queda de cabelo, a creatina afeta os rins, engorda. Nada disso acontece. Ganha retenção. Exatamente, porque a retenção não é uma retenção, porque ela acumula líquido intramuscular. Então você não vai ficar com aspecto de retido, o seu músculo vai ficar com o aspecto de inchado. O aspecto de retenção é água no terceiro espaço, que você fica com aquela cara redonda depois que você passa um final de semana bebendo álcool. Você sabe como é, você fica bem inchado, a aliança aperta logo no dedo, né? É totalmente diferente, não é o tipo de inchaço que a creatina causa, sabe? A creatina é extremamente importante para todos os processos, inclusive emagrecimento, hipertrofia, porque vai ajudar também nessa questão do ganho de massa muscular. E é importante entender, quanto mais tecido muscular eu consigo ganhar, mais eu tenho saúde, certo? Ganhou tecido muscular de forma saudável, mais eu tenho saúde. O tecido muscular é um tecido ativo, ele está aqui a todo momento consumindo calorias, gastando energia, na verdade. Então, assim, é extremamente importante, até para o processo de emagrecimento, esse ganho, ou manutenção, ou ganho de massa muscular. E a creatina é muito bem-vinda nesses casos também. Qual a quantidade ideal de creatina? Existe para pessoas, cada pessoa é um caso?
Ou existe um padrão? Então, a gente Eu tomo de manhã e de noite. recomenda para os pacientes... 5 gramas. A gente recomenda para os pacientes tomar, independente do treino, 5 gramas por dia. Agora, se você já pega um paciente ali que tem 100 quilos ou mais, a gente consegue passar 10 gramas por dia, que ele também vai ter um bom proveito dessa quantidade maior de creatina. Tem estudos também que mostram que a creatina, ela protege de doenças neurodegenerativas. Então, doses mais altas de 20 gramas para idoso que nem treina, é muito importante também, para segurar aquela massa muscular que ele já tem uma deficiência, bem provavelmente, e ainda vai diminuir essas doenças neurodegenerativas que podem vir a acontecer, né? A gente joga lá para cima 20 gramas por dia, que também não vai ter problema, não vai afetar rim, não vai causar queda de cabelo, nem vai engordar ninguém. E aí é importante entender que não só serve para o ganho de massa muscular, tá? É importante para essa questão cognitiva também e inúmeros outros benefícios. Serve para emagrecimento também? Serve para emagrecimento a longo prazo, Gabriel. O que é que acontece? A creatina vai te ajudar a ganhar músculos, além dos outros benefícios. Ela vai te ajudar a ganhar músculo. Cada 1 quilo de músculo que você ganha, você sobe seu gasto calórico diário em 30 calorias. Você pode pensar que isso é pouco, mas se você ganhar 5 quilos de músculo, vai dar 150 calorias por dia, isso no mês vai dar mais de uma pizza que você vai poder comer e não vai engordar. Cuidado com esse corte do Pablo Marçal também, porque pode ficar polêmico. Alô, Bambam, manda uma pizza aí pra nós, pizza Nápoles, tamo junto. Então, o ganho de massa muscular é muito importante não para perda de peso em si, mas para manutenção do peso perdido. Um paciente que perde peso, por exemplo, bariátrico, muitas vezes faz a bariátrica, acha que resolveu a vida, não faz musculação, não bate as proteínas diárias, só faz cardio. O que é que acontece? Emagrece pra caramba, perde seus 30, 40, 50 quilos, mas fica com a pele flácida, fica com o aspecto envelhecido, porque não ganha músculo. E o resultado disso, 5 a 10 anos depois, 30% dos pacientes reganham o peso, porque não ganharam massa muscular, não aumentaram sua taxa metabólica basal, e com isso ficou muito fácil entrar em superávit calórico novamente e começar a acumular gordura. Ontem abrimos uma caixinha de pergunta e uma das perguntas que me enviaram foi o seguinte: quero emagrecer 10 quilos, mas não quero ir para a academia, porque não gosto. E aí? Começa com a Flávia aqui. Começa, Flávia. Você consegue emagrecer sem treinar, mas com que qualidade você vai ficar? Eu digo sempre às pacientes, principalmente mulheres, aos homens também. Quando você emagrece 10 quilos e você não tem um ganho de massa muscular, porque a academia, o treinamento físico, o treinamento de força vai estimular o ganho de massa muscular também, Isso. junto com a alimentação correta. Quando você não treina, imagina 10 quilos a menos no seu corpo sem um aumento do tecido muscular. Vai ficar A flácido, né? flacidez, o reganho de peso, como a gente estava conversando aqui, não é, Gabriel? Sobre a Exatamente. Dá até para perder 10 quilos sem fazer exercício físico. Inclusive, é um perfil de pacientes mais velhos, que eles começam o tratamento sem fazer atividade física, mas com o resultado que vem chegando, eles começam a sentir a necessidade de iniciar. Graças a Deus, eles começam, antes tarde do que nunca, começam a fazer atividade física. Então, dá para perder 10 quilos sem fazer atividade física? Dá. Mas manter esse peso perdido sem atividade física, você não vai conseguir. Pois é. E E é um dos grandes motivos que as pessoas sofrem um efeito sanfona. E atividade física é vida, pô. A pessoa não ir para uma academia, não fazer uma caminhada, não fazer um beach tennis. Por quê? Meu Deus Não do céu. se resume à composição corporal, à atividade física, né? Saúde mental também, Isso. com toda certeza. É os E, três pilares o que eu falo sempre é assim, os primeiros quilos, quando você está decidido a perder, eles são mais fáceis. Eles são mais tranquilos, menos difícil, né? Mas o treinamento físico vai te ajudar a dar continuidade junto com a dieta nessa perda a longo prazo. É o que a gente vê muito, né? O paciente chega na clínica, quer perder 10, 15, 20 quilos, 5 quilos, seja lá quantos quilos forem, perde o peso e larga tudo de mão. Para de tomar os suplementos, para de tomar os manipulados. Às vezes nem precisa mais de alguns certos manipulados. Mas mudam totalmente o estilo de vida e voltam àquele mesmo estilo de vida sedentário. Então vai voltar tudo de novo, pessoal. O segredo para que você consiga emagrecer e se mantenha magro é só um, tá? É mudança do estilo de vida. Se você ainda não gosta de treinar, passe a gostar se você quer ter um corpo mais saudável. Se não, você pode até emagrecer, mas vai reganhar isso tudo. Eu ainda digo mais. Quer emagrecer 10 quilos sem treinar? Só comece. Porque quando você começar a perder, eliminar esses Vai te quilos, motivar. você vai começar a se motivar. Vocês falaram sobre a ideia de aqueles projetos, né? Aqueles desafios. O que é que eu considero interessante nos desafios, nesses projetos verão, projetos São João, 2 meses para frente aí eu quero emagrecer 10 quilos, né? Aniversário, projeto isso, projeto aquilo. Em alguns casos eu acho bem pertinentes. Por quê? Tô lá e tô querendo uma motivação. Ai, tem um desafio. Eu vou para esse desafio. Eu tomei a decisão de ir para esse desafio. Consciente que ele é o início do meu processo, tem casos que eu tenho de pacientes aí que começaram um desafio e perderam aí, já estão eliminando mais de 15 quilos. Então, assim, mas é o desafio? É a sua
tomada de decisão quanto à sua mudança. Aproveita o desafio, né, para iniciar e não olha mais para trás. Daqui para frente, um estilo de vida novo. Flávia, tem outra pergunta aqui que é o seguinte. Eu juro que como pouco e mesmo assim não emagreço. E aí, pessoal? Porque não precisa comer pouco para emagrecer. Você precisa comer correto. Tem gente que fica com fome o dia todo para dizer vou emagrecer. Você Só toma café da manhã, só almoça e janta. Pronto, acabou. Essa pergunta, a questão dela é densidade calórica. Se você pegar um bombonzinho ali da Cacau Show, vai ter suas 150 calorias. Uma Heineken, por exemplo, 135, 140 calorias. Isso em cuscuz dá um baita prato de cuscuz. Então você não ama cuscuz? Quem não ama cuscuz nem segue a gente, nem curte, nem compartilha, nem nada. E pode comer cuscuz na dieta, tá? Cuscuz é bom. Muita gente acha que o cuscuz não é bom para dieta, né? Que acha que é muito bem-vindo. carboidrato e carboidrato engorda. Não é assim, pessoal. O cuscuz é uma excelente alternativa para quem está no processo de emagrecimento. Quando eu estou fazendo o processo de emagrecimento, o cuscuz está na minha dieta com toda certeza. A gente que é nordestino, se tirar o cuscuz, meu amigo. E essa ideia tirou que eles tudo. falam, né, de comer pouco. Vou dar um exemplo que eu dou clássico no consultório. Aquele cafezinho da tarde com meio pacote de biscoito, água e sal. O famoso cream cracker, né? Quase 400 calorias ali tem naquele pacote. 400 calorias... O McChicken Júnior. Consigo montar com 400 calorias um prato com uma porção de arroz, uma porção de feijão, salada, uma fonte de proteína e uma laranjinha ali com a mesma quantidade de calorias de um biscoito. Exatamente. Muita gente, tô fazendo dieta, então vou tomar só água e creme cracker. Meu irmão, é melhor você estar tomando só água e pão, que tem menos calorias, vai encher mais. Então, assim, é muito importante você ter a orientação correta por isso. Não se trata de você achar que sabe o que é que deve comer, porque muitas vezes engana. Castanha é muito calórico, vai enganar. O açaí, todo mundo acha que é saudável, vai enganar. O creme cracker, todo mundo acha que não vai engordar e engorda pra caramba. O que você acha do açaí? O que é que vocês acham do açaí? Muito bom para certos tipos de paciente. Tá? Existe açaí zero, que a gente consegue adicionar na dieta aí do pessoal que está no processo de emagrecimento, mas o açaí, ele, para quem não gosta tanto de açaí, né? Para quem gosta tanto, a gente Vocês bota gostam de zero. açaí? Gosto. Eu também amo açaí. Mas no Alô, processo... Emerson, alô, açaí. Mas no processo de emagrecimento, se não for para ser o zero, é melhor você evitar, porque ele tem muita caloria. Vai ter ali 800 a 1000 calorias no pote de açaí. Agora eu gosto de questão- açaí com ninho, não vou mentir pra você. Então, aí que tá o problema. É o que você coloca no açaí. Coloca o ninho, coloca o mel, coloca uma granola, coloca uma farinha Uma láctea. paçoca. Aí, exatamente. Aí a história de calorias faz mais sentido para quem está em hipertrofia, não para quem está em processo de emagrecimento. E quando a gente fala assim do açaí, não é que o paciente, num processo de emagrecimento, não possa fazer a ingestão de um açaí. A questão é, essa pessoa começou o processo e ela come volumes muito aumentados, tá? Muitas calorias. E a gente precisa dar esse déficit calórico. E esse déficit calórico, a gente tenta aproveitar com alimentos que você possa comer uma porção maior e que nessa porção tenha pouca caloria. Então, o que é que vai acontecer? Visualmente, a maioria das pessoas comem com os olhos, né? Aquela Isso. famosa frase. Então, se eu olho para um prato e ele está bem aumentado, eu não vou ter aquela ideia que eu preciso comer pouco para emagrecer. Eu estou comendo bem. Se a gente coloca um alimento mais calórico, a gente vai precisar reduzir essa quantidade do alimento. Então, assim, quando você olhar, você vai dizer, eu vou sentir fome. Então, na estratégia do emagrecimento, a gente tenta, né, pelo menos os protocolos que eu utilizo, é que você olhe para o seu prato e tenha comida lá, né? Tenha uma quantidade que realmente satisfaça, pelo menos, no olhar. E sobre a canetinha, doutor? Quer abordar de novo esse tema? Tá, agora chegou uma nova. Eu falei para vocês em Oi. dezembro que ia O chegar. doutor falou sobre a caneta Ozempic. Isso, a Ozempic já chegou, mas aí tem uma nova que é a Monjaro, que eu falei que Monjaro. estava para chegar, que é a tirzepatida, né? O nome do princípio ativo. Está previsto para chegar no Brasil em setembro, mas já tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer a importação lá direta dos Estados Unidos. Mas aí o que é que acontece? Não adianta você pular etapas, pessoal. Se você nunca usou o Ozempic, que é bem mais barato que a Monjaro, não tem para que você iniciar direto na Monjaro, que é muito mais caro, porque provavelmente o Ozempic pode te resolver. Se outra medicação mais barata ainda que o Ozempic não conseguir te resolver. Então, assim, a Monjaro é uma... Quanto é o valor da Ozempic? A Ozempic hoje, ela custa ali em torno de R$1.200 a R$1.000. E a Monjara? E a Monjaro, ela tá $1.500 um mês. A Ozempic dura 2 meses, dependendo da dose que o paciente utiliza. Então, é muito mais caro. Não vale a pena você já iniciar com a Monjaro. Lógico, em alguns casos vale a pena, mas nem todos os casos, porque às vezes você está gastando um dinheiro muito alto de forma desnecessária, achando que essa medicação vai me emagrecer. Primeiro que essa medicação, nem essa, nem as outras que vão vir, vão te emagrecer. Elas vão mudar o seu comportamento, controlar seu apetite para que você siga uma dieta e consiga emagrecer. Sua opinião em relação a isso? E Flávia? é importante entender que um paciente, quando ele está com obesidade, sobrepeso, é um paciente que ele está ansioso, mas na maioria dos casos, ansioso. Até porque
alimentando-se de forma errada, aumentando o nível de inflamação a nível intestinal, intestino interligado ao cérebro, eu vou estar mais ansiosa, eu vou estar... Quem tem sintomas depressivos agrava os sintomas depressivos. Então, assim, quando o paciente está com esse nível de obesidade, né, ou obeso, enfim, o que acontece? Ele precisa da ajuda do médico, porque sozinho ele vai estar mais ansioso, vai querer comer mais, ele não tem um controle contra a alimentação. Também, né? É onde vem. Então, existe... o que eu não concordo é com o uso banalizado, certo? Exato. Mas o uso indicado pelo profissional, aí sim é muito bem-vindo. Lembrando que o que estávamos conversando, mas houve muito diminuição no tecido muscular, na massa magra, quando fez o uso do Ozempic, porque esse paciente para de fazer a ingestão correta da dieta. Ele precisa entender que os dois precisam se casar. Um sozinho não resolve. Ambos, sim, trazem de fato resultado. Eu atendi uma paciente que eu acho pertinente a gente trazer esse caso para cá, que é sobre esse uso indiscriminado das canetinhas. Eu fiz um rios falando sobre essa Mounjaro, que viralizou bastante. Tem muita gente que chegou para mim já direto comprar medicação. Lógico que isso não vai existir, né? Mas muita gente chegou já, eu quero tomar Mounjaro, o doutor prescreve, o doutor manda para mim. E aí, é que nem querer tomar outras coisas, né, doutor? Exatamente. Aí o que acontece? Fiz esse atendimento, é uma paciente que eu atendi online, ela é lá de São Paulo, e ela já fez cirurgia bariátrica. Aí eu perguntei a ela, você já tomou algum medicamento antes de fazer a cirurgia bariátrica? Ela fez, tomei, mas não foi com acompanhamento e não deu certo. Então, o uso indiscriminado das canetinhas, pode nem trazer resultado para você. E aí o paciente, muitas vezes, ele vai para uma cirurgia bariátrica de maneira precoce. E qual foi o resultado dessa cirurgia bariátrica que a paciente fez? Ela aumentou muito o consumo de álcool, que é uma coisa bem característica. A paciente, ela é nutricionista, Gabriel. Ela é nutricionista, se alimentava super bem, não tinha queixa de sono, de ansiedade, de estresse, nada disso. Porém, ela consumia muito álcool. Ela consumia aí 15 long necks por dia. Acho que ela era cachaceira, né? Depois da cirurgia bariátrica. Mas nada contra, viu, gente? Não é que é cachaceira, é porque é o seguinte, quando você tira faz a cirurgia bariátrica, você acaba criando outros gatilhos. Faz essa compensação. Algumas pessoas vão para o consumo excessivo de álcool, outras vão para o consumo excessivo de compras mesmo, vira super consumistas. Então tem que tratar do psicológico. Exatamente. Né? E aí que tá. Para você fazer uma cirurgia bariátrica, o correto é que você tente fazer um acompanhamento médico com medicamentos por 2 anos e veja se teve ou não resultado. Se falhou no resultado, faz a cirurgia bariátrica, vai ter uma resposta muito satisfatória. Mas muitas vezes acontece do paciente não fazer esse tratamento medicamentoso por 2 anos acompanhado pelo profissional, vai direto para uma bariátrica, aí no caso dessa paciente, aumentou excessivamente o consumo de álcool dela, uma paciente que é nutricionista, hoje ela está bem acima do peso e complicou muito mais a vida dela do que se ela tivesse parado para fazer o acompanhamento e utilizado as medicações de maneira correta. Provavelmente não ia ter precisado da cirurgia bariátrica, que é uma paciente que não tem tanta variação no apetite, não tem muitas queixas, então ela conseguiria evitar esse gatilho que acabou acontecendo com ela de aumentar o consumo de álcool e acarretar um aumento de peso, né? E uma nutricionista com excesso de peso, um sobrepeso bem grande ou uma obesidade, acaba não passando tanta credibilidade, quer vocês queiram ou não, no tratamento, né? Eu ia te perguntar isso agora, é uma pergunta bem polêmica, né? bem polêmica. Bem polêmica. O profissional, a nutricionista, ela tem que ser bombada, musculosa? O personal tem que ser bombado, musculoso? Cara, eu não acho que eles têm que ser. Bombado tá? é modo de falar, gente. Vamos cancelar não, pelo amor de Deus. Eu não acho que eles têm que errado, ser. Mas também eu não vou mentir pra vocês e falar que não passa credibilidade. Ou pelo menos não passa a credibilidade que deveria passar. Por um exemplo, você vai no dentista banguelo com dente podre? Você não vai. Então, assim, infelizmente ou felizmente, quando você vai para essa área... doutor. Infelizmente, quando você vai para essa área da saúde, você tem que ter esse compromisso consigo mesmo de ser o exemplo. Porque a palavra, ela pode ensinar, pode orientar, mas o exemplo, velho, ele arrasta. Então, se você não for exemplo para o seu paciente, ele não vai se sentir inspirado para fazer o dele. Contra fatos não há argumento. O que é que você acha disso, Fábio? É extremamente importante que a gente... É aquela questão, né? Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Como é que eu vou dizer para você, olha, é importante que você treine por conta disso, disso. Sua alimentação precisa estar de qualidade e eu tô lá comendo doces de forma exagerada. Eu estou fora do meu peso, eu estou fora de saúde. Porque a gente fala muito relacionado ao peso, né? Mas é questão de saúde mesmo. Como é que uma nutricionista, um exemplo, ela tá dentro do peso dela, mas ela tá com a mente dela totalmente ansiosa, enfim. Não tô falando da ansiedade
que Não todo condiz mundo tá. com o que ela Mas prega, assim, né? se a gente prega saúde, a gente precisa estar saudável. Ou pelo menos no caminho da saúde. Tem um caso de uma amiga minha que cursou nutrição comigo, que ela hoje, ela ainda está com sobrepeso, não sei se está com obesidade, enfim. Não foi feita a avaliação dela comigo, né? Mas, quando a gente olha para ela, ela já emagreceu 30 quilos. Então, ela já está no processo, né? Só que quando alguém olha para o caso dela hoje, se não vê o antes e depois, fala assim, como assim? A paciente, ela tem muitos pacientes, inclusive, né? Como é que ela está obesa? Então, existem essas exceções, mas eu acho extremamente importante aquele, faço o que eu digo, faço o que eu faço. Porque muitas vezes também esse ganho de peso, ele pode vir acarretado por conta de uma ansiedade mesmo, né? Que a gente precisa fazer tratamento com medicamentos psiquiátricos, uma depressão. Então, assim, lógico que cada um tem seus motivos para ter tido esse ganho de peso, uma perda de um familiar próximo e tudo mais. A gente não pode também estar querendo julgar o paciente, não, sem saber da história como um todo. Mas é muito importante a gente servir como exemplo para os nossos pacientes, para os nossos alunos, no caso dos personagens. Bom, pessoal, a gente falou bastante aí sobre proteína, o uso da proteína, os benefícios que ela nos traz. Então, a pergunta que fica, quer dizer que quanto mais proteína eu consumir, mais musculoso eu vou ficar? Não é assim, porque a gente tem um limite fisiológico, né? Mas tiveram algumas mudanças sobre esse assunto. Por muitos e muitos anos, a gente acreditava que só conseguia absorver de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Mas já tem um estudo recente, que saiu agora no final de 2023, que já mostra o consumo de 100 gramas de proteína numa mesma refeição, logicamente. É de whey, né? Que ninguém vai conseguir comer 1 kg de carne de uma vez, mais de 1 kg de carne de uma vez. Mas esses pacientes que fizeram o consumo de 100 gramas de proteína em uma única refeição, geralmente é uma ótima estratégia, inclusive, para quem vai quebrar o jejum intermitente, eles conseguiram diminuir o catabolismo muscular e aumentar a sinalização de anabolismo muscular, que é a construção, por 12 horas. Então, aquele paradigma de só posso comer 20 gramas de proteína por refeição que o resto eu não vou absorver, é mentira. A gente consegue absorver mais sim. Mas também não é quanto mais proteína, mais músculo. Nem também quanto mais proteína é melhor. Porque o excesso de proteína também vai virar gordura que vai te engordar. Tudo tem que ser calculado para o objetivo e a especificidade do paciente. A gliconeogênese, que ele falou, é essa transformação da proteína em glicose, que se a gente estiver ingerindo em excesso, vai se transformar em gordura. O que a gente tem que ter um cuidado é qual paciente, quem é o paciente que pode ingerir essa quantidade, 100 gramas. E um ponto importante, né? Tem pacientes que têm um nível de inflamação intestinal muito alto e que a ingestão aumentada, ultrapassada de proteína, pode afetar ainda mais esse processo inflamatório. Por causa da constipação também, né? Constipação. Pacientes com processo de desbiose, né? Que é aquela alteração do intestino de bactérias, aumento nessas bactérias que a gente chama de ruins, o que é que vai acontecer? Esse paciente vai constipar. Tem que ter um cuidado. Quem é o paciente? Então, quanto também mais massa muscular, melhor a absorção dessas questões da proteína. Então, a gente tem que ter um cuidado porque é muito individual. Por isso, a importância de procurar o profissional da saúde, tanto o nutrólogo como o nutricionista, para a gente adequar o que de fato esse paciente precisa. E quem é o paciente? E o personal também, tá? É um conjunto, é uma trinca, é os três, né? São cenas para os próximos capítulos. Próximo capítulo. Falando em próximo capítulo, e aí, doutor? O que é que você achou? Cara, O que é que você achou, doutora, também? Sensacional, teve muito Desse conteúdo podcast. importante, muito assunto importante, muita informação importante transmitida para o Tava pessoal. com saudade, viu, doutor? Né? A última vez que eu vim aqui já faz alguns meses, né? Faz. Agora a gente vai se encontrar mais vezes agora, certeza. né? Em intervalos mais curtos. Tem muita novidade por aí, galera. Aguarda. Hoje o tema foi proteína, né? Creio que vocês vão sair, como eu disse, com bastante conteúdo aí. E aí, doutora, o que você achou? Eu falo sempre que a nutrição, a saúde, na verdade, são muitas informações, são inúmeras informações. Então, assim, se passar o dia inteiro aqui, a gente vai falar de coisas boas, né? Então, a gente conseguiu abranger aqui um pouco do conhecimento. É muito importante porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, como pra gente que é dessa área, o consumo de proteína é uma coisa tão óbvia que às vezes a gente nem comenta tanto isso nas redes sociais, na internet e tudo mais. Mas é muito importante porque é um problema da população, principalmente aqui das mulheres que vivem no Brasil, muito grande, e isso vai gerar um alto percentual de pacientes falso magro, que a gente comentou mais cedo, né? Que não consome proteína, não tem músculo suficiente, mesmo não tendo um excesso de peso muito grande, o peso que ela tem é às custas de gordura. Então fica com um percentual de gordura alto e peso mais ou menos um pouco alto. E aquela questão, o que é o falso magro, né? Aquela pessoa que está aparentemente dentro do peso
ideal, mas está com tecido muscular bem abaixo do que deveria. Então, a composição corpórea dela está mais voltada a tecido de gordura do que da própria massa muscular. Então, existe essa questão. E qual o recado que vocês deixam aí de saúde para o público que está assistindo? Consuma proteínas em todas as suas refeições, se você quer emagrecer e se você quer manter o peso perdido. Complementando aí, junto da proteína, se hidratem. A gente às vezes procura qual suplemento, eu quero tomar isso, e nem água vocês têm tomado. Se hidratem bem, consumam frutas e verduras, foquem nas proteínas. Não precisa retirar completamente as fontes de carboidratos, mas quer emagrecer? Diminua essa ingestão. É muito fácil exceder na ingestão de carboidratos. Então, assim, foque nas proteínas, comece um café da manhã com um ovinho, se você não tem intolerância à lactose, um queijinho aí. Se quiser comer um franguinho de manhã, gostar, coma também. Ingira frutas, verduras e hidratação, que é extremamente importante. E treinamento físico. Então, eu gostaria de agradecer esses dois profissionais excelentes que tiveram aqui hoje. Doutor Gabriel, obrigado mais uma vez. Mês que vem ele está aqui novamente. Doutora Flávia também vai estar vindo por aqui sempre. E falaram de proteína, eu vou falar de qualidade de vida, né? Creio que está atrelado também. Treine, quem treina reina, como diz Marcos Streit, quem treina reina. Procure melhorar sua qualidade de vida, tanto mental, espiritual e física, são os 3 pilares. Você tem que estar bem para as coisas começarem a fluírem e acontecer. A nutrição, associado à medicina, ela não está só voltada à estética, como muitas pessoas pensam, né? Ah, eu quero melhorar meu corpo. Quanto de melhoria, que é o que a gente chama de qualidade de vida, no seu trabalho, na sua família. Eu falo muito sobre casais que estão a ponto de se separar porque não tem libido, porque não tem uma vida sexual ativa, porque eles estão cansados, fadigados, acima do peso. Pais que não conseguem brincar com os filhos porque eles não têm disposição, muito cansaço, muita ansiedade, muito estresse. Então, vai muito além da estética, é extremamente importante para o seu dia a dia, para que, de fato, o que a gente prega, né? Aquela qualidade de vida. Não olha mais para trás, foca no que precisa ser feito, olha para frente, segue passo a passo, que você vai conseguir e a sua mudança vai ser em todas as áreas. Eu falo muito para os meus pacientes que a estética ela é a cereja do bolo, é um presente que a vida vai lhe dar por você estar se cuidando mais. E aquela questão, né? Eu vou buscar estética, mas eu começo a perceber que eu estou dormindo melhor, eu estou mais enérgico, eu consigo que o meu treino saia melhor, eu durmo melhor. Quantas pessoas com sono atrapalhado, e o sono, aquele não tem um sono de qualidade, acorda cansado, o dia não rende, não consegue treinar porque está cansado, não consegue trabalhar. Então, vai muito além da estética. É com essas dicas que a gente encerra o podcast Jampa. Então, para você que assistiu e gostou desse podcast, curte, compartilha, se inscreve no canal, muito conteúdo bom de saúde e a gente vai estar fazendo aí esse quadro uma vez por mês, sempre trazendo um convidado, não é não, Gabriel? Com certeza. E segue nós no canal do podcast Jampa, se inscreve. Um abraço, agradeço de verdade a todos vocês, um beijão, fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.